E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hélio, português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Vamos falar hoje, gente, sobre algumas funções sintáticas do relativo que. Então, pronomes relativos, como nós sabemos, substituem, se referem, se relacionam com uma expressão anterior, beleza? Pronome relativo é a classificação morfológica da palavra. Mas o pronome relativo que, além de ser pronome relativo, ele pode exercer uma função sintática, ou seja, exercer a função de sujeito, de objeto, de complemento e assim por diante, a função dos termos da oração. É isso que nós vamos analisar na aula de hoje. Para isso eu trouxe uma questãozinha da Sebrasp aqui que nós vamos analisar e com base nela nós veremos aí como identificar as funções sintáticas da palavra que. Beleza, gente? Então, vamos ver a questão. No trecho, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. O sujeito do verbo cercam, é os processos de produção dos objetos. Faltou aqui fechar as aspas, né, gente? Vamos fechar aqui. Então está dizendo que o verbo cercam aqui tem como sujeito os processos de produção dos objetos. Aí o seguinte, olhem só, os processos de produção dos objetos, os quais nos cercam. Movimento relações diversas. Então, os quais nos cercam é uma oração adjetiva, restritiva porque está sem vírgulas. Vou deixar uma mapinha mental na descrição do vídeo, gente, das orações adjetivas e dos pronomes relativos, para ficar completinho aí, beleza? Então, pronomes relativos e orações adjetivas na descrição do vídeo. Depois clica ali, confere, beleza? Então, que nos cercam é a oração adjetiva. Esse aqui é um pronome relativo. Os processos de produção dos objetos os quais. Então significa que esse que está substituindo a expressão anterior, está substituindo toda a expressão, os processos de produção dos objetos. Aí o seguinte, verbo movimentar. Quem movimenta relações diversas? Os processos de produção dos objetos. Então eu poderia dizer assim, ó, a oração principal, os processos de produção dos objetos, os processos de produção dos objetos movimentam relações diversas. Então, movimentam relações, colocar reticências aqui. Então, tirando a oração adjetiva ali, essa é a oração principal. Os processos de produção dos objetos movimentam relações entre os indivíduos. Então, os processos de produção dos objetos é o sujeito do verbo movimentar, é o sujeito do verbo movimentam. Aí o seguinte, o pronome relativo, ele sempre substitui a expressão anterior, né? Eu falei antes ali que esse que está substituindo os processos de produção dos objetos. Então eu poderia dizer assim, ó, para identificar a função sintática da palavra que, nós substituímos o pronome relativo pelo termo que ele está fazendo referência. Aqui ele está fazendo referência, né? Então vamos trocar o que pelo os processos de produção. Então, os processos de produção dos objetos nos cercam. Então, os processos de produção dos objetos nos cercam. Eu troquei o que pelos processos de produção dos objetos, porque ele está substituindo essa expressão. Então, essa expressão aqui é o que está lá na frase. Portanto, na estrutura sintática da oração, o sujeito do verbo cercar é a palavra que. Esse que está substituindo os processos. Os processos de produção é sujeito do verbo movimentam. O sujeito na frase do verbo cercam é a palavra que. Portanto, a afirmação está errada. Entenderam aí, gente? Então, nós substituímos o que pela expressão a qual ele está fazendo referência. Nesse caso, estava fazendo referência aos processos de produção dos objetos, portanto, esse que é o sujeito do verbo cercar. Fechou? Vamos ver outros exemplos aqui, gente. Vou colocar mais um exemplo para vocês. Eu posso dizer assim, são poucos os livros de que gosto. São poucos os livros de que gosto. São poucos os livros de que gosto é o seguinte, os livros são poucos os livros. Essa aqui é a oração principal. De que gosto? Aí é o seguinte, eu poderia dizer assim, ó, esse de que
esse que está substituindo os livros. Eu gosto de quê? Eu gosto dos livros, ou dos poucos livros. Então, esse que está com a mesma função dos livros ali. Gosto dos livros. Gosto de quê? Dos livros. Pertence de quê? Significa que o dos livros é objeto indireto. Esse dos livros está representado pelo de que na frase. Então, o de que, esse pronome relativo que, está exercendo a função de objeto indireto. Fechou? Mais um exemplo. Há muitas crianças que ajudo. Há muitas crianças que ajudo. Há muitas crianças, oração principal. O que está substituindo crianças? Ajudo o quê? Ou ajudo quem? Ajudo crianças. Fiz a pergunta sem preposição, significa que crianças é objeto direto. E crianças está representado pelo relativo que. Então esse que é um objeto direto na oração. Conseguiram enxergar isso aí na frase, gente? Então nós sempre temos que substituir o que pela palavra que ele tá fazendo referência. Então o que aqui se referindo a livros, o livros é objeto indireto, então esse que é objeto indireto. Aqui, esse que está substituindo crianças, ajudo quem? Ajudo crianças, sem preposição objeto direto. Claro, não confundam, né, gente? Aqui os livros é o sujeito da primeira oração. Aqui crianças é objeto direto, muitas crianças. Mas daí esse muitas crianças está exercendo a mesma função do que? Já que o que está exercendo função diferente do termo a que ele se refere. O de que é objeto indireto, os livros é o sujeito, porque são orações diferentes. Fechou, gente? Não ficou dúvidas aí? Ficou alguma coisa? Coloque nos comentários. Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com os amigos, curte o vídeo aí, para não perder nada de português para concursos, gente. Te inscreve, ativa o sininho das notificações, assim eu vou ajudar vocês na preparação para o concurso. Preparação completa, beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui, gente, para não ficar dúvida em um detalhezinho. Olhem só, eu posso dizer assim, nós temos necessidade... Não, vamos mudar aqui. Tenham a atenção de que temos necessidade. Tenham atenção de que temos necessidade. Aí é o seguinte, tenham atenção de quê? Tenham atenção de que temos necessidade, da qual temos necessidade. Esse que está substituindo a atenção. Temos necessidade de quê? Temos necessidade de quê? Da atenção. Então temos necessidade da atenção. Então esse que substituindo a atenção é o seguinte, necessidade não é verbo. Então esse de que não pode ser. E o da atenção não vai ser objeto indireto, porque está se referindo a um substantivo. O substantivo necessidade, portanto é um complemento nominal, porque a atenção, esse de que, está completando o sentido da palavra necessidade. Necessidade é o objeto direto do verbo ter. Temos o que? Necessidade. Necessidade de quê? Da atenção de vocês. Então, esse de que é complemento nominal, porque está ligado a um substantivo e não a um verbo. Fechou, gente? Copiem esses exemplos aí que vocês vão matar a questão sobre funções sintáticas da palavra que na prova. Fechou? Não copiou ainda? Coloca um pause aí, tira um print, ou coloca o pause e copia no caderno. Fundamental isso aí para qualquer concurso, gente, como nós vimos aqui. Coloquei um exemplo de uma questão da Sebrasp. Não esqueçam, o pronome relativo que exerce a função de sujeito ali na oração, porque ele está dentro da estrutura sintática do período. Sem mistério, gente, conteúdo que cai muito em prova, não deixem de estudar, de atentar a todos os detalhes sobre a palavra que. Por isso que, como eu falei no início, está na descrição do vídeo, linkzinho para os pronomes relativos, o mapa mental, conhecer os pronomes relativos,
linkzinho para as orações adjetivas, que é o caso aqui. Então, sempre que o que estiver exercendo uma função sintática, ele estará dentro de uma oração adjetiva. Então, nós temos que saber identificar esse tipo de oração. Não confundir o pronome relativo que com a conjunção integrante que é um conteúdo que cai muito em prova também. Vou deixar um linkzinho também aí na descrição do vídeo, gente, sobre uma questão sobre essa diferença. Conjunção integrante que, pronome relativo que, é fundamental nós sabermos. Então viram só como envolve muita coisa? Funções sintáticas da palavra que, funções morfológicas da palavra que, orações adjetivas, conjunção integrante, pronome relativo, envolve muito conteúdo aí essa palavrinha, né, gente? Não deixe de acessar a playlist aí das questões da Sebrasp, das dicas para Sebrasp, para ficar com a preparação completa, né, gente? Tem muita coisa no canal. Dicas de português para concurso, tem curso gratuito com aula toda segunda-feira, então é completíssima a preparação do português para concurso. Para não perder nada, tá esperando o quê? Não fez ainda? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim eu vou ajudar vocês nessa preparação, beleza? Também na descrição tem link para a página no Face, para o Insta, lá eu sempre coloco dicas, todos os dias tem algum macete, algum bizu ali que com certeza pode ajudar vocês também nessa preparação. Então dá uma conferida lá que garanto que vai ajudar vocês nessa caminhada rumo à vaga aí, gente. 2021 cheio de concurso, cheio de oportunidade, nós vamos garantir essa vaga, beleza? Valeu, gente, um abraço a todos, até o próximo vídeo.